Então, vamos lá. A gente está no capítulo 13, que fala da mediunidade, o sentimento fraterno, né? E ele está no meio de uma resposta do Lancelin, que envolve a questão do sentimento, né, de amor, né, no atendimento aos espíritos, né, e falando um pouco de choque anímico, né, como essas energias de equilíbrio, de bondade, né, funcionam magneticamente em todo esse momento, né, de atendimento ao espírito que é trazido, né, normalmente nas reuniões mediúnicas. Então, vou voltar aqui só para o início do parágrafo, para a gente não ficar assim, perdido no meio. Alguém gostaria de ler? Então, vamos lá. Pois bem, a consciência alerta mantém estreita conexão com os demais campos mentais do assistido, e fazê-la vibrar magneticamente por meio da prece possibilitará que venham à tona não só as lembranças proveitosas e benéficas, como também os sentimentos edificantes. Em tais circunstâncias, os mentores promovem a efetivação de conexões afetivas por intermédio de energias balsamizantes procedentes de planos espirituais elevados. É o momento em que se percebe o irmão assistido ser tomado de intensa emoção afetiva. Sua mente vibra em estágios superiores de harmonia. Ele se sente envolvido por sentimentos elevados provenientes de seus entes queridos, os quais se aproximam com a finalidade de auxiliá-lo. Para sermos mais atuantes, ao elaborarmos a prece em favor do assistido, imaginemos os fluidos magnéticos salutares a repercutirem intensamente em seu campo mental. E à medida que intensificamos a emissão de ondas saturadas de piedade fraternal, a mente da entidade espiritual comutará, nesse momento, com os elos intrínsecos das múltiplas experiências positivas arquivadas, o que a tornará predisposta aos novos propósitos de reajuste para melhor. Nesses dois parágrafos, eu me lembrei imediatamente das mães consoladoras, né? Que é exatamente isso que elas fazem, né? Quando elas se aproximam, né, dos seus filhos ou dos seus não-filhos, né, com essa tarefa, né, de envolvê-lo em amor e, através desse sentimento extremamente elevado, fazer com que magneticamente algo reverbere neles, né, e eles tenham acesso às suas próprias lembranças elevadas, né? Silvio, e você voltou só um pouquinho ali no parágrafo, no comecinho do parágrafo para sermos, e essa parte ali, o para sermos, não passou. Isso. Ali, eu também achei muito bacana essa parte aqui, quando ele fala, né? Ao elaborarmos a prece em favor do assistido, imaginemos os fluidos magnéticos salutares a repercutirem intensamente em seu campo mental. Aí eu me lembrei a metodologia da irradiação mentomagnética. E esse ponto aqui, né, imaginarmos os fluidos magnéticos salutares a repercutir intensamente o seu campo mental. Há tanta informação aqui envolvida porque para esse processo já está acontecendo a expansão em que a gente vai entrando em sintonia
com a pessoa que quer ser assistida. Então, ali ocorre essa expansão, essa sintonia. No momento em que coloca aqui imaginemos os fluidos magnéticos a repercutirem, ali é um processo de ideoplastia, que você está, né, junto com o mundo maior está ali trabalhando isso tudo, realizando esse processo. Tanto que ele fala aqui, né, e à medida que intensificarmos a emissão de ondas salutares de piedade fraternal, a mente da entidade espiritual comutará, nesse momento, com os elos intrínsecos das múltiplas experiências positivas arquivadas, ou seja, os mentores, né, que aqui ele fala, a entidade espiritual, ele comutará, ele vai entrar e vai estar acessando, trabalhando, é de uma profundidade muito grande. Então, eu me lembrei da irradiação mentomagnética, que no livro 2 ele deixa mais claro essas metodologias, né, de sentir e perceber toda essa ramificação que vai do assistido, e do assistido, o grupo em que ele está ligado, e aí vai repercutindo e vibrando, tocando, né, ativando esse campo. Então, aqui ele já está colocando os fundamentos do que no volume 2 ele já apresenta como uma metodologia. É engraçado que eu lembrei muito. Você vai falar alguma coisa, Romulo? É só na palavra, no lugar da palavra imaginemos os fluidos, eu colocaria sentir. Também Sentimos os fluidos. A mente é um negócio muito complexo. Eu acho que se a gente entregar ao sentimento dessas vibrações, por exemplo, quando o Silvio estava fazendo a oração aí agora, né? Você sente. Você sente. E você vê os irmãos se aproximando, você sente. É altamente perceptível, né? Quando você se coloca. Então, eu acho melhor do que a palavra imaginemos, só. Muito... Mas tem que imaginar é mais fácil do que sentir no mundo atual, por causa do cognitivo. Acho que até o imaginemos para a gente mentalizar, acho que se aproxima mais, acho que por isso até que usa a palavra, né? Mas assim, o que o Ismael falou, também me lembrei imediatamente daquela procedimento, né, de radiação mentomagnética, né? Que até vale a pena, para quem ainda não viu, no nosso YouTube, tem toda uma explicação feita pelo próprio Ismael do procedimento em si, como ele funciona, como ele se desenvolve. E eu lembrei imediatamente daquele momento, né, em que a gente criava, nesse procedimento de radiação mentomagnética, a esfera de energia, onde a gente colocava tudo de positivo que a gente conseguisse criar, mentalizar, e depois integrava isso com o campo consciência alerta de cada espírito. Isso ia se expandindo numa rede, né, das ligações mentais dele, né? Eu me lembrei imediatamente desse ponto, eu visualizei exatamente isso acontecendo. Eu também. Eu lembrei da mesma coisa, eu falei a mesma coisa. E é muito rico esses vídeos que o Ismael fez, é muito importante para a gente, para quem ainda não viu, ver. Silvio, agora você está sem o som. Você está mudo, Silvio. Não, já voltei. Já fui agraciado com o dom da voz. Não, era só para confirmar que a gente está no Todavia, né? Sim. Todavia, durante o atendimento fraterno, caso não ocorra o despertar de um sentimento profundo de intenções renovadoras perante a vida, o irmão assistido guardará lembranças afetivas que não mais se esvairão da mente em vigília. Assim, permanecerá em seu substrato consciencial uma poderosa fonte afetiva
sobre a qual os espíritos terapeutas poderão utilizar como ferramenta de auxílio para tratamentos por vindouros. Com frequência, lidamos com as reminiscências pretéritas a interferirem no presente dos irmãos, que nos chegam para tratamento na reunião mediúnica de assistência fraterna. Mesmo sem regressão experimental, somos o resultado de múltiplas experiências transatas. Nesse sentido, dialogar com o espírito em uma reunião mediúnica não é só comunicar-se com alguém em situação presencial. Contactamos um ser ao alcance de nossa mente vibrátil, e isso é muito mais do que um simples dialogar. Em tais contatos fraternos, a mente do esclarecedor assume uma compenetração superior, e esse canal passa a ser utilizado pelos mentores empenhados em ajudar efetivamente o irmão assistido. Os doutrinadores devem estar cientes disso e, assim, vibrar afetivamente em prol da entidade. Assim, a minha opinião sobre o que ele fala aqui é mais ou menos o que acontece nesse momento em que a gente inicia a segunda fase da nossa reunião da irradiação, em que você serve como um porta-voz, na verdade. Você se abre à espiritualidade e deixa ela fluir através de você. Eu acho que... Eu entendo um pouco assim, não sei como vocês entenderam, né? E a própria espiritualidade conduz, né, o diálogo, na verdade. Sim, eu vejo assim também. Eu vejo assim, e essa condução vai repercutindo não só nós encarnados, mas também muitos outros que estão ali participando, né? Então, eu vejo esse ponto. E o nosso... Por isso que eu acho que é interessante, é importante, né? A gente sabe que nessas redes elas são muito amplas, as percepções, mas a ideia sempre da unidade, né? Porque, querendo ou não, estamos ali em um grupo e que tem muitas ramificações aonde vão sendo ativados. Esse contato com o que está acontecendo é bem bacana, né? Claro que cada um vai vendo junto ali com os mentores o que é o mais adequado, mas sempre a ideia de estar no campo, o campo que está acontecendo, o processo todo, é importante, meio que não se desligar disso. Mas, Silvia, eu vejo assim como você também. O médium também exerce um papel indispensável ao assumir idêntico comportamento, vibrando na prece oportuna, pois se encontra em contato mental com o espírito assistido, a servir de canal para as energias renovadoras, possibilitando que os atendimentos organizados pelos mentores atinjam o objetivo almejado. A confiança, a fé e o amor são objetivos que devem permanecer congregados a fortalecer os elos assistenciais. Então, isso eu acho muito importante. Confiança no trabalho, fé e amor. É o básico para qualquer trabalho espiritual, seja de desobsessão, atendimento, diálogo fraterno, irradiação, seja qual for, que envolva uma tentativa de levar bem-estar ao próximo, tem que ter esse tripé de confiança no que a gente faz e na espiritualidade, fé e amor. Então, mais uma vez, temos aqui um questionamento do nosso querido tio Vitor. Mas vamos lá. Muito embora expressivo contingente se deixe influenciar
pelas vivências transatas negativas, de modo a comprometer o próprio comportamento na reencarnação atual, é para nós um estímulo esperançoso saber da existência do campo consciencial alerta, a vibrar no âmago de cada ser, servindo de alavanca propulsora no sentido do bem, sempre que ativado pela força incoercível do amor. Cremos não estar distante o tempo em que a criatura compreenderá a necessidade de cultivar o amor em sua plenitude, para alcançar, em definitivo, o estado de conscientização cósmica. Enquanto isso, sustentemos com afinco o esforço de nossa reforma íntima e oremos fervorosamente, sempre que possível, em prol dos espíritos endurecidos, objetivando a ativação vibratória do campo consciencial alerta, por intermédio do nosso manancial efetivo. Afetivo, desculpa. Essa última frase que é colocada aqui no questionamento, na pergunta, né, me faz pensar numa nova forma de se ver o perdoar os nossos inimigos, né, se acerte com suas desavenças enquanto pode, né? Que é você tira aquele estigma, aquele rótulo do inimigo, mas de um irmão que precisa de amor. Eu vou repetir, vamos voltar aqui um pouquinho só para... Olha que coisa mais linda. Lá no início, depois da vírgula, é para nós um estímulo esperançoso. Saber, ele está confirmando, saber da existência do campo consciencial alerta, a vibrar no âmago de cada ser, servindo de alavanca. Olha que coisa linda. Propulsora do sentido do bem. Sempre que é ativado pela força incoercível do amor. Gente, isso aqui é fantástico. Porque nós do tripé, né? Porque o amor, ele vai trazer a confiança, ele vai trazer a fé, ele vai trazer tudo. Antigamente eu falava que você tinha que ter um equilíbrio físico, mental e espiritual, né? E as pessoas esqueciam uma palavrinha mágica, emocional. Se você está com o emocional abalado, você não consegue o equilíbrio. Isso, através do amor, tudo você consegue. E para nós, um estímulo esperançoso, saber da existência do campo consciencial alerta, a vibrar no âmago de cada ser, servindo de alavanca, propulsora no sentido do bem, sempre que é ativado pela força incoercível do amor. Ah, é fantástico. Desculpa. Não. É isso. E nessas reflexões, e essa também, né, que você colocou, Silvio, do perdão, do inimigo, né, é muito bonito mesmo, é muito bonito, essas duas, ela bem nesse ponto, e eu fiquei pensando assim, gente, realmente, né, porque vai se tornando uma nova percepção, uma pessoa, né, que seria esse inimigo, é uma nova percepção, de se envolver ali, vibrando, com o campo consciência alerta daquele ser, é onde nós percebemos que, no fim das contas, essa palavra, ela nem vai existir, né? Não faz nenhum sentido. Há muitas ligações e conexões maravilhosas e que começam a vibrar e se fortalecer. O ponto é esse, é começar a fortalecer essas ligações positivas e deixar que essas negativas cada vez mais elas se esvaiam e uma nova reconfiguração de ligações, porque essas ligações, gente, são canais, é um processo orgânico energético.
Nós vamos realmente um organismo que vai se reestruturando e reformulando. Então, é uma noção completamente diferente, porque ele próprio vai se percebendo com essa luz e vai tendo uma visão diferente conosco também, porque vai tendo ali uma circulação de energias totalmente diferentes. Então, seria essa questão mesmo de abraçar o irmão, né, amar o irmão, independente da situação, nesses campos maravilhosos que nós temos. Engraçado. Enquanto você estava falando, me veio a imagem de trazer o lobo para o meio do rebanho das ovelhas e deixar os dois seguirem juntos. Bem Francisco, né? Ontem foi o dia do Francisco. O maravilhoso caso do lobo é exatamente isso, né? A cidade queria expulsar, queria matar o lobo. Realmente, o lobo fez muita ali, ele estava, mas no fim das contas, o Francisco, não, ele está faminto. Aí ele vai. É exatamente esse processo, ele envolve, entra em sintonia com o lobo e pronto, o lobo ele é trazido e passa a viver ali no meio da cidade, como o irmão, né? O irmão lobo, que se torna querido e manso, as crianças brincam com ele. É bem essa. Quando você falou isso, eu vi logo a figura do Francisco. E mais uma vez a gente entende aquilo que o Rômulo estava falando, né, do amor, né, a força incoercível do amor. E mais uma vez eu fui envolvido pela, talvez, a egrégora das mães consoladoras, né, que elas não precisam ser convidadas, elas não precisam ser chamadas. Elas sentem a necessidade de dar amor. E vão aonde for, em qualquer lugar que elas sintam que ali precisa de amor. E é assim que todo esse trabalho começa. Não é pelo amor que a gente cria, não é pelo amor que a gente irradia. É pela percepção de que em algum lugar existe uma necessidade de mais amor. E a gente simplesmente vai. Eu sinto tanto amor nesse grupo, Silvio. Acho que essas mãezinhas estão aqui todas com a gente. Eu sinto tanto amor, mas tanto amor, que é a coisa mais bela, dá vontade de chorar, mais bela e rica que existe. Porque o amor maternal, ele é diferente, gente. A gente tem que ajoelhar. Esse amor maternal, doce, não é só de Maria, não. Maria também, mas todas mãezinhas. Todas mãezinhas. Ai, que bênção esse amor. E elas vão sem pedir, né? Mas quando pede também, a ajuda delas, elas se aconchegam. A mãe sempre sabe o que o filho precisa, né? Ela está sempre atenta. E deixa eu também fazer um comentário o da mãe e o do lobo, que eu fiquei, né, que me veio também, porque ali o Francisco, quando ele vê o lobo, ele vê de forma totalmente diferente que a cidade. Ele vê como um irmão mesmo. E as mães têm isso, né? Às vezes tem ali uma pessoa que toda a sociedade fala, não, aquele ali, né, não, ele merece estar preso. A mãe, não, ele é uma pessoa que tem uma bondade, ele é tão afetuoso, e é isso que a gente tem que desenvolver, essa visão da mãe que tá vendo cada ser, não ali o sofredor, não é a luz que vibra, né, em todos os seres, é olhar todos os seres já com o que ele é, que é pura luz. E as mães já trabalham isso, né, elas olham
já não é ali o sofredor, não, ali é um ser lindo, de um amor imenso, já é um ser iluminado. Então, aquela percepção de olhar todos os seres já com a luz que eles são, e despertar essa luz que todos são. Em relação a isso, eu vou já encerrar, não vou nem continuar não, porque a gente leria 2 linhas só da resposta do Lancelin, por causa do tempo. E isso tudo que foi falado, e principalmente isso que você encerrou agora, Ismael, me lembrou, agora é a minha vez de contar um casinho. A gente estava numa reunião, eu e o Gustavo, primo do Ismael, e a gente participava de reuniões que às vezes eram um pouco além do pesado. E no final a gente foi até um espírito que ele se apresentava na forma de uma cobra. E foi envolvido, e durante a oração, né, para ele ser atendido tudo, ele foi envolto numa luz e foi retomando, digamos assim, a forma humana. Só que, claro que vocês não conseguem imaginar esse momento, porque ali a gente estava junto e o Gustavo foi descrevendo a coisa, né? Então, assim, para dizer como o amor tem força de criar o ambiente com um resgate desse tipo. Um espírito que a gente não sabe realmente o que aconteceu na sua trajetória, que o fez se fechar numa forma que representasse tanta coisa negativa e ser envolvido por um amor tão grande que ele vai se retransformando numa forma humana e depois não consegue mais emitir nenhum som, ele só chora. Eu acho que é nesse momento que o campo consciencial alerta dele vem todo à tona. E ele realmente se reconhece como um ser divino, que só estava olhando para o lado errado.